Estamos de volta, gente, estamos de volta e dessa vez eu estou bem aqui nesse lado da obra, aqui no nosso estúdio. Vocês estão vendo? A gente está em obras. Depois eu mostro como é que ficou o nosso escritório. Mas hoje eu estou aqui para responder a pergunta do ser humano. O que é isso? O que aconteceu? Que pergunta é essa? O ser humano disse: como lidar com aquelas pessoas que fazem de tudo para nos prejudicar? Apesar de nós tentarmos nos afastar, tentarmos fazer as nossas coisas, levar a nossa vida, mas as pessoas insistem em ter comportamentos, atitudes e ações que nos prejudicam. Como lidar com essas pessoas? Porque parece que essas pessoas só querem que a gente seja submisso. É sobre isso, Chocolate? Porque como a gente lidar com esse tipo de pessoa? Maravilhoso! Esse é um assunto que eu realmente adoro. Por quê? Porque nós estamos falando de seres humanos. E vocês sabem como são as pessoas, né, meu bem? É ser humano e algumas pessoas não foram preparadas, não cresceram, não foram desenvolvidas a trabalhar ou a lidar com outras pessoas. E, infelizmente, elas têm que lidar, querendo elas ou não. Então, como é que nós vamos fazer isso? E por que da pergunta do ser humano? Vocês lembram do vídeo que eu falei sobre os 7 hábitos de pessoas produtivas ou de pessoas prósperas? E uma delas nós falamos que você precisa escolher a dedo com quem você vai trabalhar, com quem você vai lidar, principalmente o dia todo. E nós falamos também que, infelizmente, nós não conseguimos escolher quais são os nossos colegas e como nós vamos trabalhar com esses colegas, porque a gente encontrou essas pessoas, né? Eu costumo falar, como lidar com esse tipo de pessoa? Que tal você engolir essas pessoas com uma Coca-Cola? Ou uma cerveja, para quem gosta, engola, meu bem. Algumas pessoas a gente precisa engolir a seco, porque não tem o que fazer, a gente já encontrou. Elas também estão aí para fazer o quê? Para ganhar o seu pão. Só que algumas pessoas não estão ali apenas para ganhar o seu pão de uma maneira justa, de uma maneira honesta, de uma maneira harmoniosa. Elas precisam realmente puxar o tapete dos outros, elas precisam fazer com que tire a paz, a harmonia do lugar, porque a aura das pessoas já são realmente conturbada, perturbada, sei lá se diz essa palavra, mas algumas pessoas realmente, elas têm uma energia, sabe? Aquela energia ruim, do mal. Não tem como brigar com isso, meu bem. Quanto mais você se envolver com esse tipo de pessoa, quanto mais você se chatear com esse tipo de pessoa, quanto mais você ligar para essas provocações, mais você se torna parecido, igual a esse tipo de ser humano. É que se a gente pode chamar de ser humano. Então, o que você precisa fazer? Você precisa moldar os seus comportamentos, você precisa blindar a sua energia, você precisa simplesmente começar a se envolver com aquilo que realmente é produtivo para você, aquilo que te faz realmente bem, porque eu acredito que numa empresa de 5, de 100, de sei lá quantas pessoas, sempre vai existir pessoas do bem do seu lado. Não são só pessoas do mal que existem. Então tenta blindar. Se não tiver pessoas que realmente te ajudam a equalizar a energia para o bem, começa realmente a se envolver mais consigo mesmo. Sei lá, faça o seu trabalho, faça as coisas. Por isso é que nós falamos que a autoconfiança, não é realmente uma coisa maravilhosa. Conheça-se, saiba exatamente aquilo que você faz, aquilo que você pode fazer, como você pode blindar exatamente essas energias, cultiva exatamente essa harmonia dentro de você mesmo, aquela paz, aquela sensação interior de estar bem, independente. Porque o ideal é você sair da sua casa já pensando no seguinte: eu estou indo para um lugar que eu realmente adoro. Eu adoro fazer isso, porque o mal não começa apenas pelos outros, não está no ambiente. O mal começa dentro de nós. Se você já acordou com muitos problemas, com muita dificuldade de sair para ir trabalhar, porque já vou encontrar fulano, vou encontrar assado, você só está atraindo essa energia ruim. Então, tudo que os outros vierem e fizerem vai ser realmente ruim, porque você já está projetando isso. Então, afasta essas energias e começa a pensar no lado positivo. Hoje eu vou ter uma paz. Hoje eu vou chegar no meu ambiente de trabalho, vou fazer aquilo que eu sei que eu gosto e eu amo fazer. Isso já começa minimizando algumas coisas. E outro,
Mantenha-se confiante sobre os seus valores, seus princípios, os seus propósitos, não é? Sobre aquilo que você realmente crê e acredita. O que é que eu realmente estou indo fazer? Porque algumas pessoas entram nos lugares pelos motivos errados e permanecem pelos mesmos motivos. Então, quando começa a aparecer esses sapatos, essas pedras no meio do sapato, começa realmente a dar uns calos danados. Dói que é pra caramba, porque realmente você já está fazendo uma coisa que não gosta e ainda tem que encontrar colegas que também você não gosta. Então, às vezes, o problema não são os colegas, porque eu costumo dizer, Deus faz maravilhas ou nos dá milagres, ou mostra certas coisas pelos motivos certos, nós é que achamos que são errados. Talvez essas pessoas estão ali para colocar exatamente a pedra no nosso sapato, para que a gente realmente tire o sapato e coloque um outro sapato. Já pensou nisso? Está apertado? Vai procurar outro lugar melhor para você. Ah, por que eu é que tenho que sair e não o fulano? Às vezes o fulano só está fazendo o que está fazendo porque você precisa realmente modificar e ressignificar a sua vida. Então comece a pensar que as coisas negativas, os lados negativos de outras pessoas pode ser um sinal divino, pode ser realmente uma mudança para você. Então aceita isso dali, que se calhar às vezes é melhor para você. Então comece a reconhecer. O outro passo seria, o terceiro ponto é reconheça que comportamentos, que atitudes, que ações dos seus colegas mais te irritam. Qual é? Porque alguma coisa eles estão fazendo que está realmente te deixando passado, irritado. Então você se pergunta, por que eu fico irritado quando ele grita, quando ele pula, quando ele arrasta a cadeira, ou quando ele grita, fala muito alto, ou quando ele coloca uma música, ou quando ele pede alguma coisa. Porque se calhar é isso que você está precisando. Você não consegue arrastar a cadeira porque você é muito complacente, você quer que todo mundo goste de você, que você fique assim, então você quer ser uma pessoa aceita por todo mundo. E quando alguém tem uma autonomia, uma autoridade, quando alguém tem um livre-arbítrio para ser aquilo que ela realmente deseja ser, independente do que os outros pensam, você começa a se sentir incomodado, porque você gostaria talvez de fazer isso. Porque às vezes o incômodo que a gente tem pelas outras pessoas não é porque as pessoas estão fazendo, mas é porque nós gostaríamos de fazer igual, mas pela nossa boa educação, ou pela a nossa limitação, o controle do nosso ser-estar. Porque nós temos educação moral e cívica e sabemos que certas coisas, trabalhando em conjunto, trabalhando com pessoas, nós não podemos fazer, apesar de nós querermos fazer também. Querermos fazer é ótimo, mas apesar de querermos fazer, ou querer, como é que fala essa palavra? Apesar de nós desejarmos fazer também as mesmas coisas, mas a gente sabe que não podemos fazer porque realmente não é educado, não é coerente, não é certo, porque nós trabalhamos em equipe, trabalhamos com outras pessoas e precisamos prezar pela harmonia do ambiente em que a gente está. Então, algumas pessoas não têm isso como educação, mas você tem. Então, pensa nisso. O que está te irritando é o que o outro está fazendo ou o que você gostaria de fazer? É uma pergunta que vale a pena. Tenta estabelecer limites claros de forma a respeitar exatamente as necessidades, os passos dos outros. Tenta estabelecer um limite, porque o limite não é só falar, eu não quero isso. Os nossos comportamentos, as nossas atitudes, a nossa expressão corporal, facial, mostram exatamente a permissividade que a gente dá para os outros. As pessoas só fazem aquilo que nós permitimos que elas façam com a gente. A partir do momento que você fala, mas eu falo não, depende, já diz o ditado. Tem algumas pessoas que falam sim, mas querem dizer não. Tem algumas pessoas que falam não, mas querem dizer sim. Então, o sim tem que estar de acordo ao seu comportamento, às suas atitudes. Você não pode dizer sim hoje e dizer não amanhã para as mesmas coisas. Você tem que ser fiel e leal aos seus princípios, aos seus valores, aos seus ideais, aos seus objetivos, às suas metas, aos seus propósitos. É sobre isso que nós estamos falando. Então, coloque limite, mas não precisa ser limites que sejam falados com palavras, mas que sejam sentidos realmente com a sua atitude, com a sua veracidade, com o seu jeito de ser e estar. Isso também faz com que as pessoas, ninguém vai chegar perto de você se o seu semblante é de não me toque, não chegue perto, não gosto. Limite, coloque limite, imponha limite exatamente. Daqui para cá você não passa e daqui você não faça. Faça a sua parte que eu faço a minha. Depois, concentre no seu crescimento pessoal e profissional. Lembre-se, as pessoas estão no ambiente de trabalho não apenas para aprender o ofício, não apenas para aprender a exercer uma atividade, mas para desenvolver-se pessoalmente e profissionalmente. Então, até essas oportunidades, até esses erros, essas falhas, esses colegas que são, sei lá,
como é que eu vou falar essa palavra? Esses colegas que são insuportáveis, que são realmente demais, elas estão ali para nos ensinar alguma coisa. Permita-se aprender com a diversidade, com as diferenças, que você vai ver que vai ser realmente maravilhoso. E lembre-se, ninguém tem autonomia ou poder de fazer nada que a gente não permita. Então, se estão fazendo é porque você está permitindo. Coloque limite e controle o que você quer.